Bem-vindos ao Senhor dos Quizzes. Hoje vamos testar os seus conhecimentos. Antes de começar, não esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, e comentar no final do vídeo quantas perguntas você acertou. Bora lá! Quem interpreta Sarah Winchester, a herdeira da mansão assombrada, no filme? Opção A, Helen Mirren. Opção B, Emily Blunt. Opção C, Nicole Kidman. Ou opção D, Judi Dench. Helen Mirren oferece uma interpretação complexa de Sarah Winchester. Letra A. O filme é baseado em uma história real. Qual é o nome da casa que inspirou o filme? Opção A, Mansão Bilmore. Opção B, Casa Winchester. Opção C, Casa Hill. Ou opção D, Casa Amityville. A Casa Winchester, Califórnia, é conhecida por sua arquitetura labiríntica e por estar em constante construção. Por que Sarah Winchester constrói sua mansão de forma contínua e sem um projeto claro? Opção A. Ela acreditava que isso a protegeria dos espíritos das vítimas dos rifles Winchester. Opção B. Para proteger sua família de ladrões. Opção C. Para fugir de sua solidão. Ou opção D. Para esconder um tesouro secreto. Ela acreditava que isso a protegeria dos espíritos das vítimas dos rifles Winchester. Letra A. Qual personagem é contratado para avaliar a sanidade de Sarah Winchester? Opção A. Dr. Victor Frankenstein. Opção B. Dr. Eric Price. Opção C. Detetive David Sloan. Ou opção D. Dr. Harold Wayne. Dr. Eric Price é um médico cético que é contratado para avaliar a saúde mental de Sarah Winchester. Qual é o principal motivo para o Dr. Eric Price aceitar o trabalho de avaliar Sarah Winchester? Opção A. Ele está em dificuldades financeiras. Opção B. Ele é um investigador paranormal. Opção C. Ele quer ajudar a família de Sarah. Ou opção D. Ele deseja provar que os espíritos são reais. Dr. Eric Price enfrenta dificuldades financeiras e vê o trabalho como uma oportunidade para resolver seus problemas. Qual é o trauma do passado que afeta o Dr. Eric Price ao longo do filme? Opção A. A morte de sua esposa. Opção B. A morte de seu filho em um acidente com um rifle Winchester. Opção C. O suicídio de sua irmã. Ou opção D. Ele foi abduzido por alienígenas. Dr. Price é assombrado pela morte de seu filho, que foi morto por um rifle Winchester. Quantos quartos a casa Winchester possui quando o Dr. Price chega para avaliá-la? Opção A, 7. Opção B, 50. Opção C, 100. Ou opção D, mais de 100. Ela é famosa por seus mais de 100 quartos com escadas que levam a lugar nenhum. Qual é a principal entidade que atormenta Sarah Winchester? Opção A. O espírito de um ex-funcionário. Opção B. O fantasma de um soldado da Guerra Civil. Opção C. Os espíritos das vítimas dos rifles Winchester. Ou opção D. O espírito de seu marido falecido. Os espíritos das vítimas dos rifles Winchester. Letra C. Por que Sarah Winchester constrói portas e escadas que não levam a lugar nenhum? Opção A. Para confundir os espíritos e evitar que eles a encontrem. Opção B. Porque ela gosta de design arquitetônico estranho. Opção C. Porque a casa está em construção contínua. Ou opção D. Para esconder passagens secretas. Para confundir os espíritos e evitar que eles a encontrem. Letra A. Qual evento específico do passado de Sarah é o catalisador para ela começar a construir a mansão? Opção A. A morte de seu marido e filho. Opção B. O incêndio que destruiu sua casa anterior. Opção C. O falecimento de seu irmão. Ou opção D. Um colapso mental. A morte de seu marido e de seu filho deixou Sarah devastada, e ela começou a construir a mansão na tentativa de aplacar os espíritos. Que objeto específico Sarah Winchester acredita que a conecta aos espíritos? Opção A. O relógio da família. Opção B. A chave para o quarto principal.
Opção C. As armas da família Winchester. Ou opção D. Um espelho antigo. Sarah acredita que os rifles Winchester, responsáveis por tantas mortes, são a fonte da maldição que a assombra. Quais eram as instruções que Sarah Winchester seguia ao construir a casa? Opção A. Seguir ordens de espíritos em sessões mediúnicas. Opção B. Seguir os sonhos que ela tinha sobre a casa. Opção C. Confiar em engenheiros para criar passagens secretas. Ou opção D. Evitar áreas da casa que traziam má sorte. Sarah alegava receber instruções diretamente dos espíritos em sessões mediúnicas, dizendo-lhe o que como construir para evitar sua ira. O filme se passa em qual cidade dos Estados Unidos? Opção A. Nova York. Opção B. São Francisco. Opção C. São José. Ou opção D. Los Angeles. A casa Winchester está localizada em San José, Califórnia. Por que o Dr. Eric Price começa a duvidar de sua visão racional durante o filme? Opção A. Ele começa a ver espíritos na casa. Opção B. Ele é assombrado por visões do seu filho. Opção C. Ele ouve vozes e testemunha eventos inexplicáveis. Ou opção D. Todas as alternativas. Isso mesmo, são todas as alternativas. Letra D. Qual espírito específico busca vingança contra Sarah Winchester? Opção A. Um trabalhador da casa. Opção B. Um soldado confederado. Opção C. Um homem que perdeu sua família para os rifles Winchester. Ou opção D. O espírito de seu marido. É de um homem que culpa os rifles Winchester pela morte de sua família, representando o peso da culpa que ela carrega. Por que Sarah Winchester acredita que é sua responsabilidade abrigar os espíritos na mansão? Opção A. Ela sente culpa pelas mortes causadas pelos rifles Winchester. Opção B. Ela foi amaldiçoada. Opção C. Ela foi instruída por seu marido. Ou opção D. Ela acredita que pode curar os espíritos. Ela sente culpa pelas mortes causadas pelos rifles Winchester. Letra A. Em qual parte da casa Sarah Winchester acredita que os espíritos mais perigosos estão confinados? Opção A. No sótão. Opção B. No quarto vermelho. Opção C. No porão. Ou opção D. No corredor leste. O quarto vermelho é considerado o lugar onde os espíritos mais perigosos estão aprisionados. O que o Dr. Eric Price descobre sobre suas próprias visões de espíritos? Opção A. Que ele está sendo punido por sua própria culpa. Opção B. Que ele também está sendo assombrado por vítimas dos rifles Winchester. Opção C. Que ele está conectado aos espíritos por causa de seu passado. Ou opção D. Todas as alternativas. E a resposta correta é a letra D. Todas as alternativas. Qual é o maior desafio que Sarah e Dr. Price enfrentam durante a noite mais intensa na mansão? Opção A. Eles precisam exorcizar o espírito vingativo. Opção B. Eles são atacados por vários espíritos. Opção C. A mansão começa a se desmoronar. Ou opção D. A mansão pega fogo. Eles são atacados por vários espíritos. Letra B. Sarah Winchester acredita que nunca pode parar de construir a mansão. Por quê? Opção A. Se parar, os espíritos virão buscá-la. Opção B. Ela está presa em um contrato com os espíritos. Opção C. Ela prometeu ao marido que terminaria a construção. Ou opção D. Ela tem medo de morrer se parar. Se parar, os espíritos virão buscá-la. Letra A. Como o filme usa a arquitetura da casa para aumentar o suspense e o mistério? Opção A. Com corredores labirínticos e portas falsas que levam a lugar nenhum. Opção B. Com a casa se movendo magicamente. Opção C. Com passagens secretas conectadas ao submundo. Ou opção D. Com a presença de espíritos que aparecem em cada cômodo. Com corredores labirínticos e portas falsas que levam a lugar nenhum. Letra A. O que o espírito vingativo do filme, que atormenta Sarah Winchester, quer? Opção A. Matar Sarah e todos os que vivem na mansão. Opção B. Destruir a mansão. Opção C.
ser libertado de sua dor. Ou opção D, se vingar das mortes causadas pelos rifles Winchester. É se vingar das mortes causadas pelos rifles Winchester. Letra D. Por que Sarah Winchester usa uma chave especial no final do filme? Opção A, para abrir o quarto onde o espírito vingativo está preso. Opção B, para destruir os rifles Winchester. Opção C, para selar os espíritos na casa. Ou opção D, para libertar os espíritos bons. Isso mesmo, para abrir o quarto onde o espírito vingativo está preso. Letra A. Qual é o desfecho do personagem Dr. Eric Price no filme? Opção A. Ele se sacrifica para salvar Sarah. Opção B. Ele enfrenta seus próprios demônios e decide ajudar Sarah. Opção C. Ele é possuído por um espírito. Ou opção D. Ele foge da casa e nunca mais retorna. Ele enfrenta seus próprios demônios e decide ajudar Sarah. Letra B. E vamos para a nossa última pergunta. Qual é o significado da mansão estar sempre em construção, segundo a crença de Sarah Winchester? Opção A, que a casa é um reflexo de sua mente fragmentada. Opção B, que a construção contínua impede os espíritos de alcançá-la. Opção C, que ela nunca conseguirá completar sua jornada espiritual. Ou opção D, que a mansão é uma prisão para os espíritos. Que a construção contínua impede os espíritos de alcançá-la. Letra B. E aí, como vocês se saíram nesse quiz sobre a maldição da casa Winchester? Conseguiram desvendar os mistérios e acertar todas as perguntas? Não se esqueçam de deixar suas pontuações nos comentários e desafiem seus amigos para ver quem conhece melhor os segredos dessa mansão enigmática. Lembrem-se, às vezes, o maior dos labirintos é aquele que construímos dentro de nós mesmos. Nos vemos no próximo quiz.